Boa tarde, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Boa tarde, bom sábado. Um sábado maravilhoso, né? Lá fora, como é que tá o tempo aí? Me contem. Aproveitar e chamar os amigos. Boa tarde, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre Anvisa. Vamos falar sobre Anvisa. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, elas. Tudo bem, gente? Boa tarde. Chamem os nossos colegas para falarmos sobre esse assunto, que é um assunto muito, muito importante. Boa tarde, Marluce. Marlúcia, não Marluce. Tudo bem, gente, com vocês? Tudo certo? Estão me ouvindo bem? Boa tarde, meu bem. Oi, Flá. Boa tarde todo mundo. Boa tarde, Morgana. Boa tarde, Eliana. Dei Costa, boa tarde. Gente, nós vamos começar a falar. Eu quero explicar para vocês como vai funcionar a dinâmica dos nossos aulões. Então, já chamem os coleguinhas, porque eles vão ser incríveis, por favor. Daí, aperta a setinha e chama todo mundo. Os nossos aulões vão ser fechados por temas. Então, nós vamos falar por algumas semanas sobre um tema específico. Aí vamos falar, tirar as dúvidas, etc. Boa tarde, Rê, meu bem. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, Euas. Boa tarde, pessoal. Então, nós vamos falar sobre temas. Quando a gente fechar aquele tema, nós vamos para outro tema, certo? Então, o tema escolhido para a gente começar os nossos aulões foi Anvisa. Eu vou explicar para vocês por que eu escolhi esse tema. Vocês viram que eu fiz semana passada uma enquete sobre Anvisa e choveu perguntas. Então, foi percebido que nós micropigmentadores temos muita dificuldade para entender as regras da Anvisa, da vigilância sanitária. Então, por isso que eu escolhi... Oi, Dai, boa noite. Boa noite, né, gente? Não boa tarde, boa noite já. Boa noite, Sandra. Então, eu escolhi o tema de Anvisa para a gente começar os nossos aulões. Depois que a gente discorrer bem sobre a Anvisa, vamos falar aí 1 mês, 2 meses sobre isso, aí a gente muda de assunto. Vamos falar sobre contrato, vamos falar sobre responsabilidade civil, vamos falar sobre como se vender na internet, cursos, certo? Então, vamos falar sobre vários temas de forma profunda. Então, eu quero, primeiro, que vocês sugiram temas para mim, lá no privado, durante a semana eu abro uma caixinha. Segundo, chamem as amigas e os amigos, porque nós vamos ter aqui ensinamentos profundos. Gente, a minha cachorra quis vir e tá comendo meu remédio de nariz, enquanto eu tento dar aula. Pode um negócio desse? Fala sério, né? Deixa eu mostrar aqui a Mel pra vocês, enquanto o povo entra. Fala, oi, gente! Verdade, mas calma que eu ainda não comecei a dar o conteúdo. Já vamos entrar no conteúdo. Só dando daqui as regras dos aulões. Daqui a pouquinho eu já vou falar sobre isso. Outra coisa que eu preciso deixar claro, garotas e garotos, é o seguinte: as aulas não ficaram gravadas, tá? Então a hora de chamar o pessoal é agora. Esta aula, como é a primeira, eu vou deixar gravada. Até porque, pessoal, as nossas aulas acontecerão sábado às 10 da manhã. Coloquem já no relógio, coloquem no seu calendário, sábado às 10. Priscila, por que a aula está sendo hoje às 18 horas? Eu expliquei para vocês nos stories, eu tinha esquecido que tinha um treinamento no Ó Quem Fala, já estava marcado. Então, hoje, excepcionalmente, foi às 18, está sendo agora às 18 horas. Mas todo sábado às 10, nós vamos ter essa aula. E a aula não vai ficar gravada, tá, gente? Então, nós vamos ter o conteúdo, mas ele não vai ficar gravado. Então, papel e caneta, tem um bloquinho pra gente ir construindo conteúdo.
Recados dados, então, como vai ser a dinâmica dos aulões? Hoje, então, nós não vamos falar sobre tudo, só vamos começar com o assunto, vamos falar outras semanas sobre isso, não ficará gravado e serão sábado às 10, combinado? Então, o assunto de hoje, como eu disse, por conta dos stories, das enquetes e perguntas que eu fiz, é Anvisa. Então, eu vou falar sobre seguro de responsabilidade civil, meu bem, durante a semana, tá? Inclusive, eu até coloquei no story ontem, que eu vou fazer um vídeo sobre esse assunto, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre a Anvisa. E aí, isso é interessante, até já pegando o gancho aqui do que a colega perguntou, vamos direcionar as perguntas, gente, para o tema da aula, tá? Porque senão vai ficar bem confuso para quem tá entrando agora, para quem pegou o bonde andando. Se vocês tiverem outras dúvidas e sugestões de tema, principalmente sugestões de tema, me manda no privado. Saiba que eu anoto todas as sugestões. Aconteceu ano passado uma coisa muito engraçada. Uma seguidora me mandou uma sugestão de tema e depois de uma semana ela falou assim: "Você ainda não postou meu tema". Calma, pessoal, calma, porque eu tenho um cronograma. Até acabei de falar nisso nos stories, sobre como fazer cronograma de conteúdo, que isso vai te ajudar muito a ter conteúdo todos os dias e você não ficar enlouquecido. Então, vai chegar o seu tema. Não se preocupa, porque eu anoto tudo, tá bom? Então, vamos deixar as dúvidas sobre o tema da aula. Deixa eu escrever aqui, inclusive, o tema, vou deixar fixado. Anvisa... aula inicial, certo? Pronto, fixei para todo mundo saber que nós vamos dar os primeiros passos sobre as regras da Anvisa hoje. E aí, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, escrevam nos comentários, combinado? Então tá, vamos lá para começar. Ah, uma última coisa, não farei aulas muito longas, tá bom, pessoal? Para não ficar cansativo, até porque é um sábado às 10, só hoje às 18. Então, não farei aulas muito longas, tá? Mas teremos a constância do conteúdo. Mais um pedidinho último, chamem os amigos, aperte aí na setinha. Bora lá, então. Por que Anvisa? Porque foi percebido, e não só eu, muitos professores já estão percebendo a necessidade do profissional que sai com uma boa técnica, sai com conhecimento de cor, mas não sai com conhecimento de biossegurança. Antigamente, quando eu comecei na micropigmentação há 5, 6 anos atrás, as perguntas eram mais bizarras. Tipo, é verdade que não pode guardar lâmina na caixinha de leite? Graças a Deus, hoje em dia, eu não tenho visto esse nível de pergunta. Inclusive, se vocês viram aí, me contem nos comentários, escrevam. Mas ainda assim, nós temos perguntas muito bizarras. Como, por exemplo, eu fiz uma live esses dias e a pessoa perguntou: pro pé, é verdade que precisa forrar o pé? Então, assim, ainda não temos conhecimento geral sobre a Anvisa. Michele, querida, boa noite, que bom ter você aí. A Ingrid entrou, a Ingrid é uma das nossas masters do On Master, que está com inscrições abertas. Você quer se tornar um professor de referência? A imersão vai começar em março, hein? Peça informações para nós. Então, hoje em dia, nós ainda temos esse tipo de dúvida. É verdade que eu preciso forrar o meu pé? Eu realmente não posso trabalhar com sandália dentro do meu estúdio? Autoclave portátil serve para mim? Aí temos alunas do On Master. Muito obrigada, Letícia, querida. A Bela Encanto, boa tarde, boa tarde. Já que a Bela Encanto tá aqui, Ingrid, já vou pedir. Bela Encanto, você podia fazer um kit pra gente sortear no On Master, hein? E a PMU Lovers também. O que você acha, Mi? Vamos fazer uma parceria pra vocês sortearem alguma coisa no On Master? O que você acha, Ingrid? Aí, outra aluna do On Master. Muito queridos vocês. Então, gente, autoclave portátil serve para estudo de micropigmentação? Outra coisa, é verdade que eu não preciso mais do meu alvará?
todas essas regras a gente não sabe. Posso ter cantinho de café, posso ter aquele puff cheio de pelúcia, que a Ingrid, inclusive, tem aí um puff maravilhoso. A gente pode ou não pode? Tudo isso passa pelas regras da Vigilância Sanitária, da Anvisa. E aí, já fazendo, boa tarde, meu bem, fazendo um link com a colega que ela disse lá em cima, a colega da Isbuilt. Me escreve seu nome aí, meu amor. Ela disse o seguinte: as regras mudam de acordo com o estado. Isso é meia verdade. É verdade e não tô querendo aqui questionar, tá bom, querida? Eu só tô querendo explicar pra gente dar início ao nosso conteúdo. Nós temos que dividir o que é regra, o que é Anvisa de vigilância sanitária. Papel e caneta na mão, vocês estão anotando, né? Eu quero ver a anotação, hein? Depois que acabar... Ingrid, acabei de ter uma ideia. Acabei de ter uma ideia aqui. Quando acabar os nossos aulões, quando acabar o módulo, quem anotar e fizer print, a gente podia dar um prêmio, né, Ingrid? Alguma coisa, algum bônus, o que você acha para incentivar o povo? Anotem. Gente, qual é a diferença da Anvisa e da Vigilância Sanitária? A Anvisa é o órgão federal que cuida da proteção da saúde, tanto nossa quanto dos nossos colegas, no caso, clientes das outras pessoas, quanto do ambiente. A Anvisa é o órgão federal que faz as regras. Priscila, é verdade que existem regras diferentes para estado? A nível da Anvisa, não. A Anvisa é um órgão, como eu disse, federal, que cria regras federais. O que tem de diferença? Vigilância sanitária. Esta, sim, é estadual e municipal. A vigilância sanitária, gente, ela fiscaliza. Então, sabe aquela história entre designer e design? É a mesma coisa, Anvisa e Visa. Não vai chegar o fiscal da Anvisa no seu estúdio. Não vai. Quem vai no seu estúdio? O fiscal da Visa, da Vigilância Sanitária. Este sim pode ser estadual e municipal. Mas, Pri, tem regras diferentes, não tem? É porque a Anvisa permite que as vigilâncias mudem algumas regras de acordo com a necessidade daquela localidade. Querem um exemplo? Antigamente, há alguns anos, podia usar estufa. Hoje não pode, porque a regra federal, a Anvisa, determina que a nossa profissão use autoclave. Contudo, porém, algumas vigilâncias municipais ainda permitem o uso da estufa de bulbo. Então, não é aquela estufa pequenininha que manicure costuma comprar. É a estufa maior, que tem o termômetro de bulbo externo. Algumas vigilâncias permitem. Então, vocês conseguiram entender? Este é o primeiro conceito. A Anvisa é o órgão federal que regulamenta as regras para a proteção da saúde de quem? Minha, de todos os outros indivíduos e da coletividade, do bioma. E a vigilância sanitária, ela fiscaliza as regras emitidas, determinadas pela Anvisa, tá? Até porque se o que a colega falou fosse verdade, de que existem regras da Anvisa para qualquer estado, vamos ao exemplo da pandemia? Teriam estados em que haveria a autorização de determinada vacina e estados que não. Não funciona assim. Tanto é que vocês viram, todo o Brasil acompanhou aquela questão de que tinham estados querendo comprar a vacina e utilizar antes da determinação da Anvisa, o que também é proibido. Por quê? Porque a Anvisa regula a nível federal. E só depois é que os estados poderão adaptar dentro do limite do que a Anvisa determinou. Certo?
esse é o primeiro ponto para a gente balizar o que é Anvisa e Visa e o que nós vamos tratar aqui. Suzane, boa noite. Boa noite, Leide. Gente, curtam essa live, convidem os amiguinhos e não se esqueçam. Com exceção da live de hoje, elas não ficarão salvas. Então, eu espero vocês todo sábado às 10 com o nosso aulão. Nós vamos continuar falando sobre regras da Anvisa, ok? Aí, pra gente manter essa questão da fiscalização, eu preciso falar sobre algumas fake news do fiscal da Vigilância Sanitária. Quem já foi meu aluno, tem aí a Renata Santiago, que foi minha aluna, tem a Letícia Paim, que foi minha aluna, a Ingrid, que já assistiu várias palestras, eu acho que a Van também já assistiu, então tem bastante gente aí que sabe que eu costumo falar sobre aquele papinho. Ah, eu vou esconder aquele produtinho na bolsa porque o fiscal não pode abrir a bolsa, não é verdade? Gente, isso é uma fake news que contam sobre a vigilância sanitária. O que eu preciso explicar para vocês é o seguinte, a vigilância sanitária, ela tem, por lei, poder de polícia. O que é um poder de polícia, Priscila? Significa que quando ela está numa fiscalização, se ela percebe, gente, minha cachorra comeu realmente a tampa do negócio. Vamos combinar. Se ela percebe que está tendo um indício de crime, ela pode, né? Se ela percebe que está tendo indício de crime, ela pode usar de reforços policiais ou de medidas policiais. Então, a Anvisa, até eu me confundo. A Vigilância Sanitária, quando ela fiscaliza, se ela começa a ver indício de crime, elas têm o direito de usar medidas policiais. Abrir armários, fazer vistorias, fazer... como é que a gente chama? Quando a pessoa é... Gente, eu esqueci a palavra. Revistas, fazer revistas, inclusive em bolsas, inclusive em itens pessoais. Então, presta atenção, ajudem a tia Pri. Se vocês olharem no grupo de Facebook, no grupo de Instagram, uma coleguinha falando para outra coleguinha, ai, pega aquele produtinho e bota na bolsa. Amiguinha, corre, fuja. Não é verdade. Orienta a coleguinha. Hoje uma pessoa falou para mim, não vou citar nomes para não causar problema, mas ela falou com muita propriedade, nós não temos concorrentes. Não existe concorrência. O nosso concorrente é nós mesmos. O jeito que a gente trata os nossos clientes, o jeito que a gente trata o nosso local de trabalho, a ética que a gente leva para o nosso procedimento, é isso que vai fazer a gente ter clientes ou não. Então, se vocês perceberem que uma colega e um colega orientam outro assim num grupo, fala, querida, não faz isso, porque você vai ter problema. Porque não adianta, a vigilância sanitária tem poder de polícia. Ela tem o direito de fazer revista se ela percebe um indício de crime. Pri, quando que a vigilância pode perceber um indício de crime? Vou dar aqui o exemplo da pessoa que acabou de entrar, Túlia, que faz um trabalho maravilhoso, inclusive me mostrou um lábio lindo hoje. Digamos que a Túlia, não é o caso da Túlia, tá bom, gente? Vamos deixar aqui bem claro, eu só tô usando a Tu como exemplo. Digamos que a Túlia, para fazer esses lábios maravilhosos dela, use pigmento importado. Ela tem uma rede social cheia de fotos de procedimento. A vigilância sanitária ela tá atendendo um cliente. Vamos à segunda fake news. Não é a vigilância sanitária que espera por você. É você que espera pelo fiscal. Então, se o fiscal chegar agora no seu estúdio, você para ele fiscalizar. Ele não vai ficar sentadinho esperando você terminar ou você limpar tudo. Atentem-se a isso. Então, exemplo da Tu. O fiscal chegou e ela tá ali fazendo um procedimento de micropigmentação labial. Só que ela usa pigmento importado que não tem registro na Anvisa.
Ele não vai deixar que ela tenha tempo para limpar as provas do crime. Só que a amiguinha do Facebook da Túlia indicou que ela guardasse o pigmento na bolsa. Quando ele chega na sala do estúdio, ele vai ver a boca da pessoa colorida. Ele vai ver restos de algodão, ou gás, ou lenço umedecido. Enfim, vai ver o batoque, vai ver a agulha do dermógrafo sujo de pigmento. Aí ele vai perguntar pra Túlia, cadê o pigmento? A Túlia vai falar, que pigmento? Como assim, gente? A gente não nasceu ontem, nem o fiscal. Não tem como falar pro fiscal, desculpa, eu não tô entendendo o assunto, que pigmento. Certo? Ah, Priscila, digamos que a Túlia não estivesse fazendo o procedimento naquele horário. A sala dela tivesse limpa, um brinco. Queridos, sabe como tem acontecido as fiscalizações ultimamente? Denúncias com prints do Instagram. Eu estou dizendo isso porque clientes que eu já fiz defesa administrativa para autuações da vigilância com prints do Instagram. Então, ainda que o nosso exemplo esteja aí com uma sala limpinha, boa tarde, Anne, linda! Ele já sabe o que você faz. Tá entendendo? Não tem como falar pro cara, mas que pigmento? E aí ele vai fazer uma revista, porque ele tem poder de polícia. E aí, tendo poder de polícia, ele vai descobrir aquele pigmento que não tem autorização da Anvisa para ser comercializado e utilizado no Brasil, tá? A Anne acabou de entrar na nossa live e eu tenho que dizer que em março, Anne Modesto e eu estaremos juntas em Salvador, fazendo um incrível de um workshop sobre direito e Anvisa aplicado à micropigmentação. Então, se você é aí da região nordeste, não norte, olha, fui na aula de geografia, eu fui na aula de geografia, tá? Pelo amor de Deus. Se você é aí da região nordeste, logo a gente vai falar a data, né, Anne? Divulgar a data, os valores estão, olha, valor super acessível para você não perder essa data, hein? Salvador em março. Bom, entenderam essa questão do poder de polícia? Primeira fake news, não posso guardar nada. Então, gente, eu tô fazendo só um apanhado. Regras de funcionamento, nós vamos falar mais pra frente. Mas uma das perguntas que foi feita no meu Instagram semana passada e que eu preciso trazer para vocês agora, já de antemão, até porque eu tenho bastante professora que entrou na live, professor e professor, é pigmento. Pri, eu uso pigmento aprovado pela Anvisa, das marcas que são aprovadas aqui, só que quando ele vence, eu deixo para as minhas alunas treinar. E o que eu faço? Eu indico, eu coloco uma etiqueta e digo, pigmento de treino, posso continuar usando? Nananina, não. Não posso usar, gente. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês. Por que a Anvisa ela é tão drástica? As pessoas elas acham que a Anvisa é muito rigorosa. Porque ela parte do princípio, infelizmente, de que a gente não vai fazer o certo. E ela tá tentando preservar, proteger a saúde e a vida. Se você tem um pigmento que já passou da validade dentro do seu estúdio, ela entende que você vai usar aquilo na pele humana. Então, a gente não pode, ainda que seja identificado. Meu Deus, Pri, então o que você me indica? Porque pigmento novo para treino é muito caro. Então, eu indico que vocês usem as tintas. Tinta nanquim, tinta guache. Hoje em dia, já está usando pele que não precisa da tinta, né, para treino. Ah, mas no dermógrafo não dá. É verdade, então tenham as tintas, certo? Porque o pigmento vencido, ainda que identificado, ele não pode ser deixado no seu estúdio e é um dos motivos de apreensão. Vamos lá, anestésico tópico. Pode, sou enfermeira e tenho preparo para socorros. Aí que tá. No caso da enfermagem, você, como é enfermeira e micropigmentadora, vai ter que analisar, porque eu tenho certeza que as regras da enfermagem, o seu conselho de classe vai permitir que você utilize medicamento. Então, a regra para você
Tamari, né? É um pouquinho diferente por você ter o seu diploma de enfermeira. Quando você diz que você é enfermeira graduada, né? Não técnica de enfermagem. Só me confirma isso. Se você de fato for enfermeira graduada, você tem o seu diploma de enfermagem que vai agregar no seu curso. Agora, vamos falar do universo da micropigmentação em geral? Se você for analisar a regra da Anvisa, como eu disse no início da nossa live, federal, a gente não pode usar anestésico, tá? Mas tem algumas vigilâncias, e eu vou dar um exemplo para você. Sorocaba é uma delas, que permite alguns tipos de anestésico. Mas a gente vai falar de anestésico mais pra frente, daqui a alguns aulões, quando a gente estiver falando de produtos. Mas aí, a Tamara disse que ela é graduada. Então, a enfermeira graduada, ela pode ela pode trabalhar, manipular alguns medicamentos, tá bom? E aí, desde que você tenha ele com um rótulo de um farmacêutico responsável, porque se você não tiver ele com todos os rótulos indicados, data de validade, data de abertura, toda a composição, farmacêutico responsável, entra na regra do artigo 273 do Código Penal, crime contra a saúde pública, certo? Quando ele encontra algo de errado, tem algum prazo para se regularizar? Excelente pergunta, Mari. É o seguinte, gente, eu ia falar sobre isso daqui a pouquinho, mas eu já vou, tenho até um roteirinho pra gente não se perder nos nossos aulões. Já vou adiantar. O fiscal chegou hoje no meu estúdio, só que eu não tenho a minha tinta lavável, o meu piso não é lavável e eu uso pigmento importado e coloco a minha lâmina na caixinha de leite. Vamos usar esses 4 exemplos. O que o fiscal vai fazer? Quando você usa produtos sem Anvisa ou fora da data da validade, ele faz a apreensão imediata. Ele não te dá prazo. Então, no caso do pigmento fora da validade, da lâmina na caixinha de leite, a apreensão é imediata e, dependendo da situação, ele até lacra imediatamente. Nos demais casos, ele vai te dar uma advertência e vai te dar um prazo para se regulamentar. Por exemplo, compre um Descarpac. Eu te dou 24 horas, amanhã eu volto para ver se você não está usando essa caixinha de leite. Agora, a gente não tem como trocar a tinta em 24 horas, nem o piso em 24 horas, não é verdade? Então, nestes casos, ele vai dar um prazo. Passou aquele prazo, ele volta. Você ainda não se adequou. Aí, ele vai te dar uma multa pecuniária e vai te dar mais um prazo, só que é o prazo pela metade. Então, digamos que ele te deu 60 dias para trocar o piso, só que você não trocou em 60 dias. Ele volta e aí ele te dá 30 dias. Ele vai voltar uma terceira vez. Se você ainda assim não se adequou, aí ele lacra. Já respondi, inclusive, a dúvida da Anne. Em que situações que ele lacra? Uma dessas situações é quando você tem 3 oportunidades para se adequar e não se adequa. Outra situação é quando você usa produtos em desacordo com a Anvisa, fora da validade, dependendo da situação, ele identificando que ocorreu ali, está ocorrendo grave crime contra a saúde pública, ele tem o direito de lacrar. Certo, pessoal? Então, estamos aqui falando das regras gerais de aplicação da Anvisa. Olha, muita gente diz assim, Priscila, obedecer a regra da Anvisa é ter um alvará. Não é verdade? Nananina, não é só ter um alvará. Existem muitas facetas para que a gente esteja regularizado. Vocês sabem que antes de você pedir o seu alvará, você tem que ter o seu CNPJ, você tem que ser pessoa jurídica? Pois é. Por quê? Porque o primeiro documento que vai ser pedido para você, tanto na prefeitura quanto na vigilância sanitária, é o seu CNPJ. Então, antes de você ter o seu alvará,
ou de funcionamento ou da vigilância sanitária, na verdade é necessário os dois, você vai precisar do seu CNPJ. Outra coisa muito importante para dizer é a seguinte: Priscila, eu posso trabalhar com meu CPF sendo autônomo? Gente, não é porque vocês não têm o seu CNPJ, e quem me segue há bastante tempo sabe qual é aquela máxima: pessoa física não faz ato de comércio. Então, o correto é que você seja pessoa jurídica, mas você não pode abrir um MEI, uma pessoa jurídica no momento, e você precisa trabalhar. Vá na prefeitura e peça sua licença de autônomo. Mas isso não te desobriga, essa é a palavra que eu estava tentando achar, não te desobriga a não ter alvará. Outro ponto que é importante dizer: as pessoas confundem muito alvará da vigilância sanitária com alvará de funcionamento. Então, passo a passo, vamos lá, caneta e papel na mão. O que a gente precisa? Primeira coisa, o nosso CNPJ. Na live da semana que vem eu vou começar abrindo a live falando nisso. Depois, o nosso alvará de funcionamento. Em 2019, foi criada uma lei que permitiu que os microempreendedores individuais, ou seja, os MEIs, não tivessem o alvará de funcionamento, não fosse exigido. Inclusive, vou fazer um post mais profundo sobre isso por esses dias. Então, quando você abre o seu MEI, ou mesmo que você já tenha ele aberto, você pode ir lá no portal do empreendedor. Lá tem um campo que está escrito assim: emita o seu alvará. Atentem-se ao que eu vou dizer, porque aí então o povo vai falar: meu Deus, que maravilha, não preciso de alvará. Quando você clicar nesse campo, vai estar escrito assim: eu declaro, ou seja, a pessoa que está pedindo para emitir o alvará, que o meu espaço é adequado às regras da vigilância. Então, cuidado. Porque se você fez esse pedido de alvará sem estar adequado, você vai sofrer uma fiscalização, uma multa e possível interdição. Então, assim, a gente tem que pensar se nós realmente trabalhamos de forma adequada para pedir a dispensa do alvará. Às vezes, vale muito mais pedir que a prefeitura venha, que o fiscal venha, analise e nos dê dicas, ou que a gente vá na prefeitura e dê dicas do espaço, do que fazer essa declaração de alvará, de dispensa de alvará. Certo? Este foi o segundo documento. Só que a gente precisa do alvará da vigilância sanitária. Alvará de funcionamento é emitido pela prefeitura. É só para você ter o estabelecimento aberto. O alvará da vigilância sanitária é o que vai dizer, é o que vai provar que você faz as práticas corretas de acordo com a regra da Anvisa. Além disso, você precisa da declaração do Corpo de Bombeiro. Sabia que o seu prédio, quando eu digo não somente prédio de vários andares, prédio no quesito estrutura, que a estrutura do seu imóvel precisa ser aprovada pelo Corpo de Bombeiros? Pois é, você tem entrada e saída para deficiente, entrada de acessibilidade, como é a sua saída de emergência em caso de incêndio? E os banheiros? As janelas estão do tamanho adequado? A porta está do tamanho adequado? Toda essa questão de estrutura, quem analisa é o Corpo de Bombeiro. E por último, vou dar o exemplo da amiga que falou, a Tamari. Tem algumas profissões que vão analisar as regras do conselho de classe. Então, eu sou uma enfermeira esteta, eu sou uma nutricionista esteta, eu sou uma dentista esteta. Eu tenho que obedecer ao conselho de classe. Gostaram da live, gente? Muita coisa, né? Ter medo? Rita, querida, a gente só tá começando, mas eu vou, mastigar tudo isso e a gente vai analisar tudo isso junto, certo? Para finalizar a live de hoje, eu quero que vocês entendam o seguinte: não é porque eu trabalho em casa
que eu não preciso seguir as regras da vigilância sanitária? Olha, acabei de falar sobre isso, Jaqueline. Respondendo a pergunta da Jaque, já não é porque eu trabalho em casa que eu não preciso obedecer às regras da vigilância sanitária e do Corpo de Bombeiros. Todas estas regras valem. Primeira coisa, seu CNPJ. Segunda coisa, o seu alvará de funcionamento. E para isso, obviamente, que o seu imóvel vai ter que ter regras para você trabalhar em casa, tal qual entrada e saída independente, etc, 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 que nós falaremos na parte de adequação do espaço. Eu vou trazer para vocês uma live só sobre como trabalhar em casa. Aí temos a regra a determinação do Corpo de Bombeiros também. Ele tem que dar um alvará ou uma autorização de funcionamento. Então, não é porque você trabalha em casa que você não precisa. Por fim, mas não menos importante, Pri, posso atender na casa da minha cliente? O que vocês acham? Me contem, quero ouvir as respostas de vocês. Contei pra mim o que vocês acham. Posso atender na casa cliente ou não? Enquanto isso, ai, coraçõezinhos, que lindos. O que vocês acham? Posso atender? Acho que não, não. Ah, mas eu sou esteticista, o meu CNPJ tá de estética. Não posso atender? Então, é muito interessante isso, porque quando a pessoa quer usar esse argumento, mas eu sou esteticista faz massagem na casa dos outros. Pessoal, o nosso trabalho é invasivo, minimamente invasivo. Nós trabalhamos com fluido humano. A casa da nossa cliente não é um ambiente estéril que estará preparado para que a gente não tenha uma contaminação cruzada. Então, nós não podemos atender na casa da cliente. Fora que a nossa coluna vai ficar como se nós tivéssemos 80 anos de idade. Com certeza. Aí a Keila falou, eu atendi, não deu muito certo, não. Por quê, Keila? Você não conseguiu por conta da ergonomia, né? Foi isso? Gente, os material cai, não tem luz adequada, é também a questão da ergonomia. Então, quando você atende na casa da sua cliente, é uma questão, como eu disse, de ergonomia e de saúde. Aquele ambiente, ele não está esterilizado de forma adequada, certo? A coluna acaba, exatamente. Gente, durante as nossas aulas de Anvisa, eu vou fazer vídeo sobre a questão da autoclave, sobre a questão de fracionamento, anestésico, pigmento. Fiquem tranquilos que a gente vai esmiuçar todos os assuntos. E só repetindo os recadinhos pra gente finalizar. Querem dar dicas, querem deixar perguntas, deixem pra mim no privado e eu vou abrindo caixa de perguntas, tá bom? As nossas aulas vão ser todos os sábados às 10 da manhã. Só hoje, excepcionalmente, que foi às 18 por conta de um compromisso que eu tinha. E detalhe, meu povo, as aulas não ficarão gravadas para vocês que entraram do meio pro final, certo? Não ficarão gravadas. Eu vou deixar esta aula gravada por ser a primeira e vocês vão chamar os amiguinhos e as amiguinhas para assistirem. Inclusive, eu e a Ingrid, a gente vai pensar em alguma coisa para bonificar vocês que vão assistir os aulões e que anotarem, fizerem anotações para realmente colocar em prática. Combinado? Na próxima aula eu vou trazer aí informação do que a gente vai sortear. Ai, sério? Oh, meu Deus do céu. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer uma enquete essa semana. Vou colocar 10 horas, sábado às 10 ou sábado às 18. E aí vocês votem. Convida os amiguinhos para votar, no horário que você quiser. Se você é do time das 10, chama o povo para votar às 10. Se você é do time das 18, chama o povo para votar às 18, certo? E aí o horário que tiver aí,
a gente vai manter, tá bom? Mas o dia vai ser aos sábados, todo sábado, ou às 10 ou às 18. Lembrando que não vai ficar gravado, eu só vou deixar essa, que é a nossa introdução. Começamos a falar ali um pouquinho sobre a cabeça da Anvisa, como que ela pensa, como que o fiscal pensa, o que o fiscal vai procurar. A gente não pode deixar coisas na bolsa, vai ter autuação, vai ter interdição, todas essas coisas. Relaxem, durante a semana eu vou fazer essa enquete, vários dias para ter vários votos, tá bom? Para que a gente caminhe juntos. Fiquem tranquilos, as dúvidas você deixem que eu anoto tudinho. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, eu tava com tanta saudade de fazer live, gosto de fazer live e é um prazer falar com vocês, viu? Um beijo grande, descansem, aproveitem o final de semana. Revisem a live se vocês não viram ela toda, anotem, vão anotando as dúvidas que aí vocês vão passando e a gente vai conversando sobre elas, certo? E vão ser vários encontros. A gente não vai ter pressa para que a gente trate desse assunto com a importância que ele tem, certo? Pois é, meu cabelo fresquinho que eu fiz ontem. Ai, gente, eu tava morrendo com aquele mega. Mas no inverno o mega volta, porque tem gente que vota pelo mega também. Aí eu tenho que ficar louca, cabelo curto, cabelo com mega, cabelo curto, cabelo com mega. Então, assistam a live, anotem os conteúdos e a gente se vê no próximo sábado, ou às 10 ou às 18. Eu vou deixar para que vocês escolham, tá certo? Beijo grande, até a próxima!